E, basicamente, ó, tá gravando aí, tá, gente? Então, tudo que vocês falarem agora pode ser usado contra vocês no tribunal. Inclusive o que eu falar também. Então, a partir de agora, todo cuidado é pouco que vocês falam, tá? Então, eu acredito que com essa aula que eu vou passar a vocês, vocês vão ter subsídio, base suficiente, é verdade. E não, é verdade. Base suficiente para conseguir entender a anatomia, tá? Então, isso é o principal ponto. Vocês vão ter base para entender a anatomia. Ah, Carlos, mas eu queria pegar a peça na mão. Gente, vocês têm peças vivas bem aí na frente da telinha de vocês. Não existe peça melhor do que a que vocês têm na frente da tela de vocês. Ou seja, se tivesse um espelho, vocês iam ver isso bem melhor. A melhor peça que vocês vão ter. Tá ok? Então, é claro que quando, se e quando houver algum tipo de dúvida, né, na identificação dessas peças, é óbvio que eu vou me virar nos 30 aqui, para vocês terem essa possibilidade. Só vale a pena lembrar que a gente hoje está passando por um momento de pandemia e todas as decisões tomadas pela faculdade em questão não são decisões que partem dela, são decisões que partiram de uma hierarquia mais elevada, que é uma hierarquia estadual. Então, o que o Estado decretar, a faculdade vai tomar como diretriz, né? Então, não é a faculdade que não quer, ou que não disponibilizou, mas são as diretrizes que ela está seguindo que permitem isso, tá? Ou que não permitem algumas coisas. Nós temos uma turma aqui com 80 alunos, um laboratório que caberiam 60 alunos, no máximo, 80 agora, tá? São mais ou menos uns 95 alunos que tem nessa sala, tá? Mas num laboratório que caberiam apenas 60, só poderiam entrar 33%, um terço dessa galera. Ou seja, teríamos que reduzir a 20 alunos por vez. Então, a gente teria que chegar na faculdade com 20 alunos, demonstrar, depois, na semana seguinte, ir com os outros 20 alunos, demonstrar, na semana seguinte, os outros 20 alunos e demonstrar. E isso, eu acredito que no tempo que nós temos em semestre, não vai ser possível. Então, a gente tem condições, eu tenho condições de passar para vocês de forma bem virtual, de forma bem remota, que vai ficar tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, nos próximos semestres, o curso... Vão sim, daqui para frente é só contato com anatomia. Gente, vocês não vão mais perder contato com anatomia, fisiologia, neuroanatomia, nunca mais. Brenda, diga-me, eu estava vendo aqui que vocês têm o mesmo sobrenome. Manda outro para ela, tá? Fala com ela que amanhã a gente se vê. Amanhã? Não é RTM que ela faz. Fala com ela que a gente se vê semana que vem, então, hein? Vamos lá, então, gente. A gravação começou. Vou aqui botar a apresentação e então a gente começa a brincar, ok? Então vocês me acenem dizendo que vocês estão conseguindo ver a tela, que eu estou participando, né? Sim. Show? Beleza. Estou vendo. Sim, senhor. Então, olha só, gente, que coisa interessante a anatomia. Oi, Karine. Dá para ver, sim. Show, show. Se a maioria viu, se alguém não estiver vendo, eu oriento vocês a conseguir ver essa tela, tá, gente? Então, basicamente, o que a gente precisa levar em consideração na anatomia? Anatomia, como a professora já deve ter adiantado, é basicamente o estudo, né, das peças em separado, né, das partes do corpo humano. Basicamente é isso. E, obviamente, que tudo que foi aprendido sobre anatomia, tudo que foi discutido sobre anatomia, não foi discutido por pessoas com o nível de ciência, de conhecimento que nós temos hoje. Não mesmo. Eram pessoas que, obviamente, não tinham luz elétrica, ou pelo menos não era uma condição fácil. Eram pessoas que não tinham
a, a, a disponibilidade, a permissão para estudar essa matéria, a anatomia de forma geral. Isso era considerado uma heresia. Então, grande parte dos estudiosos da anatomia faziam isso de forma clandestina. Não vi não, Vitória. É uma boa orientação aí. Depois eu vou dar uma olhadinha. Então, exatamente isso que a Vitória falou. É basicamente uma heresia abrir um corpo humano. E quanto mais estudar, né? Olhar e fuxicar. E naquela época não existia nenhum tipo de geladeira ou freezer para guardar esse corpo humano. Então, a pessoa morria, o corpo ele era aberto, depois eles tinham que desovar esse corpo em algum lugar. Então, basicamente, olha só a dificuldade que havia para esses estudiosos determinarem, estudarem a anatomia. E pior, dar nomes às partes da anatomia. Por que eu estou falando tudo isso? Parece que é ridículo falar sobre isso, mas já não, gente. O que acontece é que grande parte das vezes que nós vamos ouvir, né, e ler o nome de uma peça anatômica, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas elas não tinham um conhecimento profundo de etimologia, de nomenclaturas, nada disso. Eles iam, pegavam uma peça da anatomia e diziam, poxa, essa peça está muito perto dessa, então, por estar perto dessa, eu vou chamar essa peça desse nome. Ou, poxa, essa peça tem um formato meio parecido com um triângulo, então eu vou chamar essa peça de triângulo. Essa peça ela é mais parecida. Então, observem que, óbvio, né, gente, a gente está falando de estudiosos que falavam latim, né? Que falavam grego. Então, as palavras elas vão ter as suas derivações, muitas das vezes do latim e muitas das vezes grega. E só o que a gente precisa saber é entender que uma palavra daquela tem aquele nome, obviamente, porque é oriunda de uma palavra grega ou latim, e a gente só precisa entender da onde vem. Então, basicamente, a gente vai ter uma facilidade de entender grande parte dos nomes por conta disso. Então, toda vez que eu falar o nome de uma peça, a função dessa peça, eu vou tentar dizer para vocês, olha, essa peça ela tem esse nome, porque, afinal de contas, a função dessa peça é essa, então, por ela ter essa função, ela vai ser chamada desse jeito. Então, basicamente, se a gente consegue estudar aonde está, estudar o que ela faz e conseguir entender o nome dessa peça, a gente garante aí um estudo de anatomia com muito mais facilidade. Isso é simples, tá? Simples de entender. É muita coisa para entender, o que torna talvez não tão simples assim. Mas sim, chega a ser simples, tá? Então, basicamente, o que nós vamos estudar hoje alguns nomes, né? Básico. Eu vou falar bem rápido sobre algumas pessoas que marcaram a anatomia, a cinesiologia de forma geral. E aí eu vou me prender a vocês em conceitos básicos de localização, de orientação, que eu acho que vale a pena vocês terem isso, e os movimentos. E quais são os ingredientes para você conseguir gerar esse movimento. E na hora que eu falar sobre o movimento e dos ingredientes que eu utilizar para falar deles, eu preciso que vocês estejam juntos comigo o tempo todo. Eu vou até pegar algumas coisas que eu tenho aqui na minha frente para tentar desenvolver um estudo mais aprofundado com vocês e um entendimento mais adequado. Mas eu preciso que vocês me interrompam cada vez que eu falar rápido demais. Eu estou acelerando, porque nós pegamos aí um tempo já pegamos o caminho já um pouco mais curto e em velocidade já de cruzeiro. Então, por isso que eu vou tentar alcançar esse trem com vocês, tá bom? Vitória, o que é cinesiologia? Boa pergunta, viu? Inclusive, vou responder aqui já mostrando para vocês alguns conceitos. Deixa eu ver se está aqui. Exatamente. Tá? O que é a cinesiologia? Basicamente, palavra também oriunda do grego. Então, a gente vai ver muito grego por aí, vai ver muita gente do latim aí. O que é cinésio?
que vem do termo kinem, né? Kinem. Já ouviu falar daquela bandagem elástica, kinésio ou tape? Então, esse kinésio vem também da mesma terminologia que é kinem. E, obviamente, logia, cinesiologia. E logia nós sabemos já o que é. De tanto ouvir falar em fisiologia, amandologia, andadologia. A logia, nesse caso aí, vem de logos, que vem de buscar, de entender, ok? Estudar. Mas o kinem, no caso aí, é o kinem, nós vamos falar de movimento. Então, cinesiologia nada mais é do que o estudo do movimento. Exatamente, acha? O estudo do movimento. É simples. E para a gente ter anatomia, a gente vai ter que desenvolver um certo quê de conhecimento na cinesiologia. Pequeno, porque vocês vão ter uma disciplina só disso, só de cinesiologia. Tá? Então, basicamente, cinesiologia é isso. Foi importante. Professor, desculpa Oi, interromper. fica à vontade. Deu uma picotada aqui no áudio. É estudo do quê? Do movimento, né? Que você falou? Isso aí. Isso aí. Tá bom, então. Valeu. Tá? E a gente, obviamente, precisa estudar isso a fim de conseguir um melhor empenho, né, da estrutura biomecânica, do movimento propriamente dito, certo? Letícia, fale-me tudo, não me esconda nada. Vai estar no AVA indiretamente. Eu vou colocar uma pasta virtual, onde nessa pasta virtual que estará no AVA, vai ter o material. Porque senão eu vou ter que toda hora ir alimentando o AVA. Então, já que eu tenho uma pasta que já tem tudo isso, eu vou disponibilizar a pasta inteira para vocês, de uma vez só. Tá bom? Tudo bem, Letícia? Show de bola. Beleza. Seguindo, galera. Então, vamos lá. Falar rapidamente aqui sobre alguns nomes, por exemplo, Aristóteles, né? Foi um dos nomes, ou o primeiro, ou talvez o pioneiro, a estudar um pouquinho sobre a marcha humana. Então, isso fez com que houvesse uma necessidade básica dele entender os movimentos e também, assim, a anatomia. Assim como também tivemos alguns outros nomes, como Arquimedes. Ele foi uma das pessoas que deram, né, aquela grande frase, me dê uma alavanca, um ponto de fixação e eu consigo mover o mundo, né? Eu acho que a frase é, dê-me uma alavanca e um fulcro e eu movo o mundo. Ou seja, ele estava querendo provar ali que através de sistemas de alavanca, como o nosso corpo desenvolve, também ele conseguiria mover qualquer coisa, inclusive o mundo, né? Por que não ser pouco, e por que ser pouco ambicioso? Por que não mover o sol também, né? Nós temos o Galeno, né, que basicamente ele foi um pouco mais profundo em relação à biomecânica de contração muscular, esse carinha aí. E o Newton, né, que é o nosso queridinho, óbvio, que veio aí desenvolvendo alguns estudos relacionados a grandezas como leis, né, que obviamente ele descobriu. Ele não criou nenhuma lei, ele só descobriu. Então, ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento desses estudos de anatomia e cinesiologia. Beleza? E aí, galera, aonde que a gente vai encaixar esse estudo de cinesiologia? Aonde que a gente vai encaixar a anatomia? Tá? E nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia esquelética, no caso, músculo-esquelética, e ela vai ser fragmentada em ossos, né, músculos e ligamentos, ou melhor, articulações. Então, quando falarmos sobre os estudos de anatomia que abrangem a estrutura esquelética, tanto muscular e a articular, a gente vai ter aí a condição de desenvolver um entendimento maior sobre as mudanças e, obviamente, a organização desse corpo. Ok? Marcha é o ato de andar, é a deambulação, né? Deambulação. Quem souber falar, por favor, me ajuda nisso aí, tá? Como eu estou muito ligado na apresentação, eu acabo esquecendo de olhar o chat. Então, pode ser que alguma coisa passe, né? Batido.
Deambulação é o termo técnico para andar, legal? A pessoa que deambula com dificuldade ou com alguma falha, nós chamamos de claudicação, e não manco, tá? Não é uma pessoa manca, é uma pessoa que claudica, tá? Então, essas terminologias a gente vai utilizar bastante, e essas perguntas elas precisam ser bem desenvolvidas. Então, muito obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Com certeza, grande parte da turma não sabia que deambular era andar, tá? Desenvolver o ato de andar, ok? Então, muito obrigado pela participação aí, Ingrid. Muito obrigado mesmo, tá? Então, seguindo aqui, eu queria que vocês... eu vou falar, tá? E vocês vão dizer se eu posso falar mais rápido ou mais devagar. Porque eu acredito que a Jaqueline já tenha falado, inclusive, sobre isso, tá? Orientação do corpo humano. Quando a gente fala de orientação do corpo humano, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente for estudar o corpo humano, a gente precisa de um ponto de referência. A gente precisa que o corpo humano tenha uma referência. Então, partindo dessa premissa, a gente precisa fazer com que esse corpo humano tenha uma posição ou um posicionamento que seja básico, que seja em condição sine qua non para que a gente possa localizar determinadas estruturas. Então, para isso, foi convencionada uma posição na qual o indivíduo ele vai ficar, o que nós chamamos de posição anatômica, né? O indivíduo vai ficar na posição ortostática, ou seja, de pé. Então, o ortostatismo nada mais é do que a pessoa estar de pé. E além dela ficar de pé, na posição ortostática, ela vai precisar estar com a sua face voltada para frente. Então, nesse momento, além dela estar de pé, ela tem que estar olhando para o horizonte. Não somente isso, nós precisamos levar em consideração também como os membros superiores e, obviamente, os membros inferiores eles vão ficar. Os superiores eles vão ficar ao longo do corpo, seguindo a mesma linha que o corpo faz na posição de pé. Como se fosse um ponto inicial. Como assim, Yasmin? Me perdoa. Professor, Oi, Thales, diga o aí. senhor, o senhor falou sine qua non, é isso? Sine qua non. Condição necessária e suficiente. Me perdoa, gente. Me perdoe. Me interrompam, tá, galera? Se eu estiver falando aqui estranho demais, vocês me perdoem, tá? É uma condição necessária e suficiente, tá? Ok, valeu, professor. Condição sine qua non. Condição necessária e suficiente, tá? Então, basicamente é isso. É quando você precisa daquilo e somente daquilo, né? Então, no meu caso, a posição ortostática, isso também se torna uma condição sine qua non, ok? Os membros superiores eles vão ficar estendidos ao longo do corpo, tá? A posição anatômica. Aí a Yasmin falou aqui sobre posição anatômica. Então, a posição anatômica, ela não vamos dizer que seja um ponto de partida ou um ponto inicial, mas seja a forma com que a gente consegue referenciar. Digamos que eu precise dizer para você aonde fica a palma da mão no corpo humano. Yasmin, o que você poderia falar sobre isso? Onde fica a palma da mão no corpo humano? Pode abrir o microfone, tá, Yasmin? Isso vai aparecer para o pessoal lá que vai estudar no YouTube, tá? Vamos lá. Tá, talvez a Yasmin não tenha condições de abrir o microfone. Então, a Yasmin disse no esqueleto apendicular. Só que, Yasmin, o esqueleto apendicular, ele começa na cintura, tá? Escapular ou na cintura do quadril e vai até dos membros superiores e os membros inferiores até os seus artérios superiores ou inferiores. Então, você deu uma localização, só que uma localização muito generalizada, ou seja, a mão fica em algum lugar do esqueleto apendicular.
Aí você já começou a detalhar. Ela fica nos membros superiores, no antebraço. Só que o antebraço não é a mão. Então, ela não fica no antebraço. Ela fica seguido ao antebraço. Mas como que a gente faria isso? Seria mais distante, mais proximal, mais próximo, né, do antebraço. Então, basicamente, Yasmin, quando a gente fala de uma localização da palma da mão, tem que ser algo convencional, tem que ser algo que nós aqui no Rio de Janeiro entendamos e o pessoal lá do Acre também entenda, que é a mesma mão, no mesmo lugar. Então, para isso, a gente precisa tornar o corpo humano numa posição específica de referência. Então, a gente coloca o corpo humano numa posição em pé, com o rosto voltado para frente, não para o lado ou para o outro lado, né? Com os membros superiores ao longo, né, do corpo, com os membros, as mãos voltadas. Olha só, essa parte é importante. Você poderia colocar as mãos assim, mas na posição anatômica, olha só, ele já referenciou que a palma da mão fica voltada para frente. Então, ela fica na frente, não fica atrás. Monique, quer falar? Monique? O microfone abriu sem querer? Então, sigamos. Essa posição anatômica, então, é uma regra, né? Sim, sim, é uma regra, né? Para você poder determinar a localização de uma estrutura, a distância dessa estrutura, o posicionamento, a organização dessa estrutura, você precisa de uma referência, né? de uma referência, exatamente. E a partir dessa referência, fica muito mais fácil a gente dizer o que é na frente, o que é atrás, o que é no meio, o que é do lado, o que está mais distante, o que está mais próximo, entendeu? Então, já com essa referência, a gente consegue discernir exatamente como nós vamos discutir em relação às estruturas, às partes anatômicas. Então, Álvaro, como você falou, é a referência para tudo dentro da anatomia. Então, se a pessoa ela tiver numa posição diferente, por exemplo, as mãos voltadas para trás, e eu perguntar para vocês numa prova, com a pessoa com a mão voltada para trás, aonde está localizada a palma da mão? Você vai responder exatamente isso. De acordo com a posição anatômica, a palma da mão ela fica voltada para frente, distalmente ao membro superior. Além disso, na imagem é observado um movimento fora da posição anatômica, movimento X, Y, Z. Então, a gente tem como gerar recursos para entender essa posição anatômica. Tá? Perderemos bastante tempo falando sobre isso para lá no futuro vocês não perderem mais tempo tentando entender isso. Exatamente, Letícia. Então, basicamente, quando a gente fala de uma posição anatômica, a gente tem uma referência local. Fernanda, pode falar. Oi, boa noite, professor. Desculpa a hora, porque eu cheguei do trabalho agora, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Exatamente, Yasmin. É isso aí. Então, basicamente, é um ponto inicial, né? Para todos terem o mesmo ponto de vista, né? Então, não importa. A posição anatômica, ela é universal. Beleza. Bem, e aí nós falamos sobre os membros inferiores. Os pés, eles ficam juntos. As pernas, elas ficam mais juntas, né? Essa é a posição anatômica. Né? Então, quando discutimos a respeito de posição anatômica, precisamos lembrar. Posição anatômica é quando você tem a posição de pé do indivíduo, a cabeça, a face voltada para o horizonte, olhando para frente, os membros superiores, né, ao longo do tronco, palma da mão voltada para frente e os membros inferiores seguindo conjuntamente a linha do tronco. Olá, Isadora, seja bem-vinda. Não precisem se apresentar para a presença, eu não vou fazer chamada.
não tenho como fazer isso, tá? Relaxa, fica super de boa. A presença eu só vou fazer no dia da prova. Então vamos nessa. Seguindo, então, galera, aí, outra coisa que nós precisamos levar em consideração que é a orientação do corpo, tá, gente? Então, alguns termos para direcionar um pouco o entendimento vão ser importantes para o entendimento aqui. Por exemplo, o que é, basicamente, proximal e distal, vamos dizer assim, né? Proximal vem de próximo, mais próximo, e distal de mais distante. Mas qual é o ponto de referência para você dizer o que é proximal e o que é distante? Né? O que é distal? Distante, longe, mais distante de um ponto de referência. Então, a gente tem um ponto de referência. Digamos que eu tenho aqui essa luzinha aqui, esse infravermelho aqui aparecendo, ok? Então, digamos que esse aqui seja o ponto de referência. Qualquer estrutura, qualquer coisa que esteja mais próximo desse ponto de referência, nós podemos dizer que é proximal. E tudo que estiver mais distante, por exemplo, a minha mão aqui, em relação a esse ponto, e a borda do mouse, ela está mais distante. Então, isso é distal, né? Proximal, distal. Então, quando a gente ouviu... Pode falar. Isso também pode se dar como termo de relação? Relação. A gente vai utilizar isso como relação direta, com certeza. Tem até um exemplo aqui, ó. A estrutura do corpo que está em relação à outra, por exemplo, tomando como referência o centro do corpo, tá? E aí, no caso, o centro do corpo é a referência, tá? É o meio do corpo. Aí nós temos aqui coxa e joelho. E aí eu perguntaria para vocês, em relação, tá? Em relação ao joelho, a coxa, ela está o quê? Como que ela está? Qual é o posicionamento? Qual é a orientação no corpo humano do joelho? Em relação à coxa, tá? Proximal? Então, em relação à coxa, o joelho está mais distante. E a coxa está mais próxima. Distal, né, no caso. Quando eu perguntei, não, eu estou dando um exemplo, eu tenho um exemplo aqui na imagem, mas eu estou falando em relação coxa e joelho. E aí eu pergunto a vocês, coxa e joelho. Joelho, o que está em relação... E é isso aí. Valeu. Quem falou foi Thales? Foi Thales? Isso aí, professor, pode falar. Isso aí, vamos lá. Então você tem aí o joelho, e ele está em relação à coxa mais distante do nosso centro do corpo. Então ele é distal. Professor, uma pergunta. Pode falar, Thales. Todas as vezes que for feito esse tipo de pergunta, né, vai ter sempre um ponto de referência para poder partir, né? Mas sempre levando em consideração o ponto central do corpo humano. Então aqui, para eu saber que o joelho é distal em relação à coxa, ele é mais longe em relação à coxa da onde? Do centro do corpo. Entendi. Então aqui nós temos 3 pontos, né? Nós temos que avaliar 3 pontos. O ponto central, Professor, mas qual é o ponto central? e o joelho. Então, basicamente, quando a gente fala de joelho, levando em consideração a coxa ela está mais distante. A coxa ela está mais distante, mais próxima do centro do que o joelho. E o joelho está mais distante do centro do que a coxa. Relação. E qual que é o ponto central? O ponto central vai ser sempre a linha média, né? O plano mediano, o meio do nosso corpo. Tá ok? Sempre. Então, quando a gente está mais próximo, né? Se eu pegasse meu olho aqui, tá? E o meu ombro, por exemplo, do meio aqui, olha só, olho e ombro. O que seria mais distal, o olho ou o ombro? O ombro. O ombro é mais distante, exatamente, é mais distal. Já o olho, ele é mais Proximal. com relação ao ombro, exatamente. Maria, vamos lá.
Vamos Professor, pegar uma imagem aqui para a gente poder entender isso bem, tá, Maria? Vou voltar aqui nessa imagem aqui, Maria. Eu acho que fica melhor, tá? Isso que eu ia perguntar agora. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso corpo, tá legal? Então, a gente vai dividir o corpo no meio. Vamos separar aqui no meio. Vamos fazer uma fatia separando ele em duas metades iguais, idênticas. Para isso, nós vamos precisar de um nome, de um plano, que se chama plano mediano. Tá? Plano mediano. É um plano que é responsável por dividir o corpo em duas partes iguais. Dois lados iguais. Tá? Então, eu venho aqui e aí eu quero que vocês me digam o seguinte. A mão, ela é mais distante do centro do que o ombro? Ou não? Ele é mais próximo do centro do que o ombro? Ela é mais distante do centro. Mais distante. Mais distante. Distante. Maria. Vamos lá, a galera tá dizendo que É ele mais está distante. aí. Maria, fala aí, Maria. Eu só preciso de um feedback seu, tá, Maria? Porque eu vi que você teve uma dúvida, você não entendeu, e só para eu passar direto, então, é mais distante. Então, o ombro, ele é o quê? É Maria, tá, galera? Quero só Maria falando agora, hein? Maria, o ombro, então, ele é mais próximo do ombro ou ele é mais distante? Acho que agora eu não entendi a pergunta. Tá. Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Carlos, coloca uma linha no meio desse corpinho aí, que aí o pessoal vai entender, porque como a linha é imaginária, o pessoal não deve estar entendendo por causa disso. Eu vou tentar fazer uma linha mais mediana possível. Calma aí que eu tô com o mouse. Ai, pegou na coisa. Ai, meu Deus do céu. Tem que fazer de novo ou tá valendo, gente? Tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Quanto mais em direção a essa linha aqui, mais próximo. Quanto mais em direção contrária à linha, mais distante. Isso eu perco o tempo que for com vocês. Isso é o que vale a pena vocês saberem. Ok? Ok, galera? Então, Professor, ninguém pode ter dúvida disso, tá bom? Professor, eu tenho só uma uma dúvida. pergunta. Fala aí, gente. Um de cada vez. O meio do corpo é separado nessa linha ou o meio do corpo é na medida da palma? O meio do corpo é na linha. É na linha. Eu fiz uma linha ok. meio torta, meio fora do centro, mas... Não, tá perfeita a linha, ninguém percebeu, não. Suave. Mas o centro do corpo, a linha média, a linha mediana, é justamente aqui no centro, cortando o centro inteirinho, em duas metades iguais, dois lados iguais. Tá? Tá ok. Então, Professor, a gente vai... Oi, pode falar, Monique? não ficaria mais fácil fazer essa avaliação imaginando o corpo todo esticado, os braços e as mãos para cima, e fazendo eliminatória de fora para dentro? Sim, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, tá? Obviamente que a posição anatômica é essa, tá? A posição anatômica é essa. Obviamente que você pode pensar em afastar aqui o braço mais para aberto, tudo mais e tal, mas, de qualquer forma, observe, ele é apendicular, ele está separado, ele é um membro que se afasta do corpo. Então, eu tenho aqui, quanto mais distante da linha mediana, mais distante, mais distal ele é.
E quanto mais perto da linha mediana, mais proximal ele é. O que vai fazer ele ser mais distal ou mais distante vai ser um outro, né, um terceiro ponto de referência. Por exemplo, esse triângulo aqui, que eu vou fazer, e, obviamente, esse círculo que eu vou fazer, esse ovo, né? O que vocês poderiam me dizer em relação ao triângulo, tomando como relação o ponto mediano e o círculo? O que vocês podem falar sobre o triângulo? Que ele é proximal ao plano mediano do corpo. Que ele é proximal. Proximal. Ele é mais próximo do plano mediano do que a bola, que é o círculo, certo? Certo. Obviamente, se eu perguntasse para vocês qual é a relação da bola, né, do círculo, o que vocês iam me falar? Distal, né? Ele é mais Distal. distante. Em relação ao plano central e o triângulo, ele é mais distante. Distal. Então, entendi. Próximo é proximal, né? E A distante pergunta é do distal. Álvaro foi a seguinte: geralmente o ponto distal vai ser mais para baixo? Não. O ponto distal vai ser mais distante do centro. Tá legal? É por isso que eu falei para imaginar. E aqui, galera, obviamente, vamos então já pensar na perna, já que ela está esticada, tá? Vamos pensar aqui nesse ponto que eu fiz aqui agora, ó. Vamos pensar neste ponto, tá legal? E vamos pensar nesse outro ponto aqui. Não, vamos lá. Usando uma angulação, tá? Aqui, esse pontinho aqui. Qual dos dois está mais distante do plano central? O primeiro da esquerda para a direita, né? Ou de dentro ou de fora? Distante ou de fora? Vamos lá. De fora. O de fora é mais distante. Isso. De fora é mais distante. E o de dentro é mais proximal. O músculo abdutor é mais proximal, né? Olha só. O adutor é mais proximal e aqui o abdutor, no caso, já do norte, é mais distante. Tá? Joelho, galera. Joelho. E... O senhor falou o que? Adutor? Professor. Adutor é o... Esquece o nome agora, tá, galera? Adutor... Falou adutor aí, me confundiu agora. Adutor é aqui. Abdutor tá para cá. É o que abre a perna. Mas vamos esquecer isso por enquanto, tá, galera? Tá. Ainda vamos falar sobre isso hoje, mas por enquanto esqueci isso aí. Eu só tô querendo dar para vocês o básico para vocês entenderem o que é distante e o que é próximo, tá? Então vamos pegar aqui o joelho e vamos pegar aqui o tornozelo. Joelho e tornozelo. O que é mais proximal? Joelho. Joelho é mais proximal. Beleza, show de bola. Então o tornozelo vai ser? Distal. Distal. Ponto. É isso. Ainda resta dúvida, galera? Não. Seguindo aqui, tá? Vou seguir então aqui. Professor, só uma pergunta antes de seguir. Oi. Então, essa linha que a gente tem que imaginar, ela é considerada, então, da cabeça até o tronco, né? As pernas, como tá tudo na mesma... Tá esticado, então é de acordo com o tronco, não é isso? Exatamente, de acordo com a metade do corpo. Vem até aqui essa região onde é separado, porque o restante membro inferior, você pode abrir, você pode fechar, então isso vai... Né? Então, basicamente é isso. O ponto de referência principal vai ser o centro do corpo. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Perfeito. Tudo que se aproxima do centro do corpo vai ser próximo, vai ser mais próximo. Se houver alguma outra coisa como relação um pouco mais distante, isso que está se aproximando se torna proximal e o outro se torna distal. Legal? Então, aqui nós basicamente temos esse exemplo, aonde o joelho ele é distal em relação à coxa, tomando como referência o ponto central do corpo. Tá legal? Beleza, Kisseli?
Show de bola. Show, Felipe. Vamos nessa. Seguindo aqui mais à frente. E aí, vamos também levar em consideração, né? Inclusive já até falaram isso, outra orientação, que é o quê? O que é mais a nível de eixo e mais a nível de apêndices, tá? Algo que está mais afastado. Então, nós temos dois tipos de esqueletos que nós vamos poder discutir. O esqueleto em azul aqui, formando aqui pelos ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, as costelas, os ossos da frente do tórax. Tudo isso aqui vai estar no esqueleto central, o esqueleto axial. Axial vem de eixo, então é dentro do eixo longitudinal, aquele que corta a cabeça aos pés. Então, tudo que é esqueleto axial vai estar dentro desse eixo. Mesma coisa, no eixo longitudinal. Então, aqui nós temos um envolvimento, basicamente, de toda a estrutura. Esse mouse está travando. Toda a estrutura do esqueleto axial. Observe isso tudo aqui. Eita. Isso aqui, ó, fechando aqui. É esqueleto axial. Felipe, diz aí. Você não entendeu o quê? Carro também tem eixo. E, obviamente, eu quero que vocês me digam o que significa eixo, tá, galera? Se vocês souberem que é eixo, então a gente já mata logo metade dessa aula. Isso vai ser fantástico, tá? O eixo é o meio de... Tipo, o eixo hormonal é o meio onde fica todos os hormônios. Seria isso? Só que músculo? Sim, mas você foi longe demais. Vamos pensar em física. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não, vamos pensar em física. Eixo X e Y. Vamos lá, é XY. Calma, gente, olha só. O eixo é muito mais simples do que isso, tá? É algo que atravessa o corpo? É algo que atravessa um corpo, por exemplo. Então, assim, já que vocês querem brincar de eixo, vamos lá, vou pegar aqui uma folha já usada. Seria a parte central do corpo, professor? Não necessariamente. Vamos aí. Então, olha só, gente. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui um pedaço de ferro na minha mão, que eu vou querer usar como um eixo, tá, galera? Então, eu venho aqui nessa folha e furo essa folha. Vou furar essa folha, tá? É tudo que faz a junção. É a parte de sustentação do corpo, né, Bruce? Não, vamos lá. Vamos pensar devagar aqui, galera. Eu tenho um eixo aqui, então significa que eu só vou conseguir movimentar essa folha relacionada ao eixo. Este é o meio, né? Ele é o centro, é um ponto central que vai gerar um determinado movimento. Nesse caso aqui, ó, eu posso fazer um movimento, ó, exatamente por conta desse eixo. Então, o eixo está aqui. Estrutural, né, professor? Dentro de uma estrutura. Se fosse, por exemplo, uma roda, né, uma roda de carro... Um movimento circular, né, professor? Um movimento circular, sim. Né? Então, pensa o seguinte, nós temos uma linha, puxamos uma linha que vai da cabeça até... Eita, o que eu fiz aqui? Nós temos uma linha que vem da cabeça e vai descendo até o pé. Então, obviamente, linha se remete a algo que pode ser considerado um eixo, tá? Então, esse eixo aqui específico é o eixo longitudinal. Então, tudo que estiver dentro desse eixo aqui, ele é, no caso aqui, axial. Isso levando em consideração as regiões do esqueleto, tá, gente? As regiões do esqueleto. Professor. Oi. Pode-se dizer que é a parte principal de... Como é que eu vou falar? Está fugindo a palavra agora. De sustentação do corpo? Não, porque é com ele que depois liga os outros, né? Na verdade, não, né? A gente não pode falar que é a sustentação, porque o esqueleto, de forma geral, ele é a sustentação do corpo, né? Seja a sustentação
apendicular ou até mesmo axial. Então, o esqueleto, por si só, ele já é a sustentação do corpo. Né? Mas como esses ossos eles se ligam ao centro, olha só, coluna vertebral está no centro, está bem no centro, está bem no eixo, cabeça, coluna vertebral. E, obviamente, as costelas estão ligadas na coluna vertebral, se envolvendo aqui para frente. Então, elas estão basicamente dentro do eixo, né, longitudinal, da cabeça aos pés. O eixo que pega verticalmente, tá? Então, esses ossos, esse esqueleto, eles se ligam, né, no eixo, através do eixo, né, vertical, o eixo longitudinal. Por isso que essa região aqui do esqueleto é chamada de esqueleto axial. Axis vem de eixo, tá, galera? Professor, Oi. então o esqueleto axial é um eixo a parte do esqueleto apendicular, porque tá ligado tudo ali no axial mesmo. Sim, sim, sim. Então, a partir do esqueleto axial, a gente tem outro esqueleto saindo do esqueleto axial, que são os esqueletos apendiculares, formados pela cintura da escápula aqui, ó, cintura escapular. Ele se liga na cintura pélvica, né, professor? Escapular. E a cintura pélvica, exatamente. Olha só, esqueleto apendicular é formado pela cintura escapular e a cintura pélvica, e os seus membros respectivos. Beleza? Professor? Oi, Isadora, pode falar. Alguma parte do corpo pode ser selecionada para ser apenas aquilo eixo ou é o agrupamento de tudo? Tipo, do osso do quadril, da coluna, do pescoço que você está falando? Tá, vamos lá. É claro que eu ainda não cheguei a fazer as divisões, tá? Tipo, cabeça, pescoço, tronco, tórax, lombar, quadril, coxa, perna, pé. Não cheguei a esse ponto. Mas sim, existirá as divisões macro, né? Do esqueleto, né? Do corpo humano, e a gente ainda vai dividir mais ainda, né? Pegando osso por osso, né? Fragmentando mais ainda isso. Foi isso, Isadora, que você quis perguntar? Isso aí, show, entendi. Show de bola. Alguém levantou a mão? Professor, eu não consegui entender o apendicular. Apendicular. Primeiro a gente precisa saber o que é apêndice, né? O que é apendicular, o que vem de apêndice, e o que é apêndice? É aquilo que é mais extremo, é o que está nas extremidades. Então, eu já falei do esqueleto axial, entendeu? Certo? E o que estiver fora do eixo, né? Fora desse eixo longitudinal, nós vamos colocar como anexos. Então, são apêndices. Como, por exemplo, nós temos aqui os ossos da cintura escapular, clavícula, escápula, vamos falar cada nome desse com mais tranquilidade. Os ossos do quadril, né? E assim por diante, os membros inferiores, membros superiores, tudo isso vão formar um esqueleto apendicular. Tudo bem, Anny? Tudo bem. Foi, né? Foi. Tá, perfeito. Fica tranquila. Depois você só diz quem é você, só para eu não chamar você de Felipe, mas chamar você pelo seu nome. Tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá, então. Bem, entendido essa parte. Maria Aparecida, seja bem-vinda, viu? Vamos lá. Vamos seguir para mais um slide. Eu estou dando para vocês algumas terminologias para vocês anotarem, guardarem. Esse slide vai ficar à disposição de vocês, o vídeo vai ficar à disposição de vocês, então não tem motivo para vocês se preocuparem, né? Eu preciso dar essas terminologias. Então, aquilo que ficar gravado vai se perder, mas aquilo que ficar entendido pode ser que se perpetue um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar agora para posicionamentos deitados, tá, gente? Quando a gente quer posicionar o corpo em forma deitada, por exemplo, como que nós podemos chamar? Tá? A pessoa pode deitar de bruços, né? A pessoa pode deitar de costas, e a pessoa pode deitar de lado. Mas essa é a terminologia. Álvaro, vai lá, vai com Deus, tá, cara? Qualquer coisa,
você tira suas dúvidas comigo lá, tá? Então, show de bola. Beleza. Gente, se eu tiver... É porque eu sei que tem muita gente entrando hoje também. E eu queria saber aonde você... Que de repente eu pergunto isso na prova e a Jaqueline não falou, eu não sei como é que ficaria, né? Então, basicamente, eu preciso dar essa terminologia para que vocês possam, pelo menos, depois não questionar. Ah, professor, você não falou isso em sala de aula. A professora Jaqueline falou. Então, e Só aí? que ela não falou tão especificadamente como o senhor está falando, não, professor. Não, tranquilo. Então, eu vou dar prosseguimento, tá, gente? Então, seguindo aqui um pouco mais à frente, vamos falar da seguinte forma. Vamos chamar de decúbito. Tudo bem? Quando a gente falar do paciente deitado, vamos falar que o paciente está deitado em decúbito, tá legal? E aí sim, a gente diz se é decúbito ventral, se é decúbito dorsal, ou se é decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito. O que vem a ser decúbito? Alguém sabe me dizer o que é decúbito? Professor, Oi? fazemos muito isso no CTI, prona e supina. Prono e supino são coisas também que são nomenclaturas que a gente pode utilizar também para posição deitada, né? Posição em prono, que seria a mesma coisa que decúbito ventral, ou DV, né? A posição em supino, né? Deitado em supino, que é a pessoa deitada em decúbito dorsal, ou DD, né? E nós temos aí a pessoa que fica em decúbito lateral, deitada de lado, ou esquerda ou direita. Mas a pergunta que eu quero saber alguém sabe o que significa decúbito? Repouso? Não. Posição. Posição? Não. Seria quando a pessoa, o objeto estaria apoiado em alguma superfície. Não. O que é decúbito? A direção na qual o corpo está direcionado? Posição horizontal, não é isso? É repouso, professor? Vocês vão ficar com raiva quando eu disser o que é decúbito. Não é posição horizontal? Decúbito é o nome de um osso. Não vale. Eu falei que vocês iam Aí ficar... foi esculacho. Decúbito é o nome de um osso. Qual osso? Decúbito, decúbito. Não chamamos mais o decúbito de decúbito, tá, galera? Pelas convenções atuais, o nome desse osso, hoje, ele é ulna. É um ossinho aqui do antebraço, né? É o osso que fica mais para dentro na posição anatômica, tá? Droga. Então, o decúbito, né, basicamente é o osso, né, que vem da mão até o cotovelo, então é esse ponto, né, do cotovelo. Quando você está deitado na posição anatômica, o decúbito, a parte de trás do decúbito, toca, quando você está deitado de barriga para cima, a superfície, o leito, o chão, o que seja. Então, a parte dorsal da ulna, né, que antes era chamado de decúbito, toca na superfície. Então, é decúbito dorsal, porque a parte dorsal do osso toca a superfície. É por isso que é chamado de decúbito dorsal. Se a pessoa fica de barriga para baixo, na posição anatômica, a ulna já ficaria com a parte ventral, a parte da frente, voltada para a superfície. Então, seria decúbito ventral. E, obviamente, de lado, o cotovelo, né? A ulna estaria deitada de lado. A ulna esquerda deitando sobre a superfície, nós chamamos de decúbito lateral esquerdo. A ulna direita tocando a superfície do leito, nós chamamos de decúbito lateral direito. Beleza, gente? Professor, minha internet Oi. acabou caindo na hora que você ia falar que era decúbito. É um osso, é um osso. É um osso. Tá bom, obrigada. O decúbito é um nome muito antigo, né? É um nome bem antigo, né? E, obviamente, depois foi convencionado para ulna, que é o osso do cotovelo, né? Do antebraço, cotovelo. Ulna é um osso, exatamente. Beleza, gente? Então, basicamente, eles pegaram um osso
tomaram esse osso como referência para dizer se ele estava deitado de barriga para cima, deitado de barriga para baixo, deitado de lado, para um lado ou para o outro. Então, isso seria decúbito. E aí nós temos aí o decúbito ventral, certo? Aonde, obviamente, na posição anatômica, o decúbito, né, no caso a una, estaria direcionada ventralmente ao leito. Nós teríamos aí o decúbito dorsal, barriga para cima, quando o decúbito estaria localizado, direcionado, a parte dorsal para o leito, e decúbito lateral, que é quando você tem aí o cotovelo, né, direcionado lateralmente à superfície do leito. Por que se chama prona? Outra pergunta interessantíssima. E vocês já vão facilitar muito o entendimento, sabendo o que é prona e o que é supino. Pronação e supinação. Vamos saber o que é pronação? Vamos. Pronar significa impor, né? Ou abençoar, ou prometer. Normalmente, né, a galera mais antiga vai saber, né, quando se pedia bênção, o que a mãe fazia, como é que a mãe estendia a mão para a criança, quando a mãe pedia bênção. Deus te abençoe, meu filho. Bem, dava acima da mão para dar um beijo, né? Pronava a Tinha mão, que né? beijar a mão. ele pronava a mão porque, na verdade, pronar significava abençoar, prometer. Ele projetava a mão sobre alguma coisa, né? Ele colocava, ele fazia uma imposição de mão, né? Nas igrejas a galera faz muito isso, vamos impor as mãos e pá, vamos lá, vamos abençoar, vamos então, pá, a gente promete, pá. Então, basicamente, a mão nessa condição significa abençoar. Então, prona vem de abençoar, pronar, abençoar, ok? E supino vem de suplicar. Então, o que significaria suplicar? Supinar. Por favor, eu suplico. Eu imploro, eu suplico, eu supino. Quando você está deitado de barriga para baixo, você está em prono. A sua mão está pronando contra o leito. Quando você está de barriga para cima, a sua palma da mão, ela está supinando em relação ao leito. Por isso, prono, supino. Eita glória! É isso aí. Então, prono é quando a palma da mão está para baixo e supino é quando a palma da mão está para cima. Exatamente. Valeu. Se você lembrar disso, na hora de falarmos de movimento de pronação, pronação, supinação, pronação, supinação, fica mole. Prometo, suplico, prometo, suplico. Pronto. Show. Resolvido o problema das dúvidas em relação a prono e supino. E aí, galera, mais algumas outras terminologias para a gente acrescentar. Ok? Yasmin, tamo junto nessa aí, viu? Supinação, lembra de supino. Professor? Oi? Então, na posição anatômica, as mãos estão em supinação, é isso? Na posição anatômica, as mãos elas estão basicamente em supinação. Se você levantar as mãos, elas vão estar, se vocês fizerem uma flexão do ombro, elas vão estar em supinação. Caso elas ficassem com as mãos para baixo, a palma da mão ia ficar para trás. A palma da mão ia ficar para a parte dorsal, posteriormente. Então, sim, na posição anatômica, ela fica em supinação. Entendi, obrigada. Show! Agora vamos orientar, já falamos de proximal e distal, ok? Então agora vamos falar sobre o que fica mais perto da cabeça ou mais perto dos pés, tá? E para isso a gente vai ter que utilizar uma terminologia um pouco mais diferenciada, né? Por exemplo, o termo que eu vou usar vai ser cranial, mas também pode se ouvir falar de superior. O crânio está acima do corpo, certo? Então ele está
na região mais superior. Então, toda vez, e aí o crânio vai ser o ponto central. Uma vez eu falei sobre proximal e distal. Vocês entenderam que o ponto central era o meio do corpo, beleza? Agora eu estou dizendo para vocês que a referência principal é a cabeça, é o crânio, é a parte mais superior. Então, toda vez que a gente falar de terminologia em direção à cabeça, a gente vai ter que lembrar de cranial, tá bom? Indo em direção ao crânio, cranial ou superior. Tudo bem, galera? Então, como definição aí já está dizendo, em direção à extremidade craniana, ou cranial, ou superior. E aí tem um exemplo aí embaixo, né? Eles deram um exemplo de cabeça e abdômen. Então, nós temos a cabeça, que obviamente é o crânio, e o abdômen. E aí eu pergunto a vocês, o que está mais cranial? A cabeça ou o abdômen? A cabeça. 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 Sombra de dúvidas. A cabeça. Se eu perguntasse para vocês, pomo de Adão e a peitoral, o que é mais cranial? Pomo de Adão. Pomo de Adão. O pomo de Adão, exatamente. Pegou? Ficou claro? Ficou. Falou o quê, professor? Pombo de Adão? Não ouvi direito? Pomo. Não é pombo não, tá, galera? Ah, pensei que era pombo. Não, mas isso aí é algo normal pra caramba. A gente escuta muito isso, tá? Ah, não, que meu pombo de Adão. Meu, é pomo de Adão. Não tem B, não. Mas é normal errar isso aí, tá? Professor. Oi. A linha, como orientação, ela não passa a ser vertical, não? Tipo, na metade do corpo? Aqui, ó, ela aqui, ó. Uma seta em direção à cabeça. Ah, sim, entendi, valeu. E já no outro, nós temos uma diferença. A seta agora está indo para onde? Para baixo. Para baixo. Logo, tudo que estiver em direção aos pés. Só que nós vamos utilizar inferior, que está indo para baixo, ou caudal. Isso dando referência a final que seria o quê? A continuidade da coluna vertebral como cauda, tá legal? Até embaixo, como no caso dos macacos, né? Eles têm um rabo e vão descendo até o chão. Então, basicamente, caudal vem de cauda, direção inferior, direcionamento inferior. Então, a terminologia hoje utilizada é caudal. Há quem force, tá? E, obviamente, eu até prefiro essa forçação de podal, de pé, tá? Mas, óbvio, né, que ainda é muito bem utilizado o caudal ou inferior. Ok? Podálico, podal, podálico, né? É uma forçação que eu aceito e gosto mais, já que estamos falando de anatomia humana, tá? Cefálico. Cefálico, olha, cranial ainda é a convenção. Cefálico é de céfalo, encéfalo, no caso, fala de cabeça, tá? É aceitável também, tá? Mas numa prova de concurso, tome muito cuidado na hora de você utilizar as terminologias, porque eles vão utilizar as mais atualizadas, ok? Então, existem várias formas de você falar, mas eles vão utilizar as mais atualizadas. Por exemplo, só um exemplo, tá, galera? Qual é o osso que está localizado na articulação do joelho e fica exatamente se articulando anteriormente ao fêmur? Hoje, a gente sabe que é a patela, mas anteriormente ela era chamada de rótula. Então, se vem assim, rótula, fíbula, fêmur, tíbia, patela, a rótula é a primeira de cara, a galera vai marcar rótula, apesar de estar errado, que agora não se chama mais rótula, é a última, patela, entre outros, tá? O ombro é próximo do ombro. O ombro é próximo do ombro. Não entendi, desculpa. O que vocês não entenderam aqui? Será que isso ficou muito lá para trás? Ih, ficou lá para trás, desculpa. Estou lá atrás.
Eu voltei no tempo, é verdade. Mas eu preciso, né? Perônio, olha só. Omoplata. São nomes que não se falam mais. Mas cai na prova, você marca um negócio desse, está ferrado. Ferrou por quê? Botou um nome que não existe mais, que ninguém fala mais. Alguns médicos ainda utilizam omoplata, ao invés de falar escápula, né? Entre outros ossos. Mas, né? Bacia. Ui! Ai! Bacia. Pelo amor de Deus. Muito antiga, muito antiga. Então, sim, a gente pode levar em consideração isso e falar podálico, pode falar caudal, vamos? Certo? Então, vamos lá, vamos ver um termo que está aqui, caudal inferior. Definição que vai para a extremidade podal, olha só, extremidade podálica. Exemplo, aqui tem duas peças, né? A relação, tá? Cicatriz umbilical e queixo, tá? Então, aqui nós temos a cicatriz umbilical, tá? Nessa região aqui, e o queixo aqui. Qual dos dois é, de fato, caudal inferior? Cicatriz umbilical. Cicatriz umbilical. Exatamente, ela está em direção à extremidade podal. Exatamente. Não seria o queixo, porque o queixo está mais distante em relação ao umbigo, mais craniano, mais cranial, vamos dizer assim. Entendeu, Letícia? Porque não é o queixo que é caudal? Porque o umbigo está mais próximo da parte inferior do que o queixo. O queixo ele é mais cranial em relação ao umbigo, mas o umbigo é mais caudal em relação ao queixo. Para baixo. A referência aos pés, né, professor? É isso? A referência é a parte inferior. Exatamente. Tá bom, então. O que está mais perto dos pés? Umbigo ou queixo? Ah, umbigo. Então, o umbigo em relação ao queixo, ele é caudal, inferior. Podálico. Seguindo. Aqui. A seta agora está voltando para frente, tá, galera? A imagem em perfil, tá? E a seta está mostrando para a parte ventral, a parte da frente do indivíduo. Então, o joelho flexionado dele quer dizer alguma coisa, professor? Não, nessa imagem não. Tá bom. Essa imagem, só o que eu quero que vocês vejam é a figura de perfil, tá? É só uma ilustração. E o que está aqui desse lado é parte de trás. E o que está aqui é parte da frente. Tudo bem? Frente. Trás. Beleza? E aí nós temos aqui, ó, o termo utilizado, ventral ou anterior. Então, tudo aquilo que está mais à frente é ventral. Beleza? À frente do corpo. Aí tem um exemplo aqui, o externo com S de verdade, tá? Porque não é o externo de fora, é o externo osso, tá? Que é assim que se escreve, e coluna vertebral. Então, se localizar, se eu puder dizer para você onde está o externo, ele está aqui nessa região aqui. E a coluna vertebral, ela está aqui, nessa região. Eu pergunto a vocês, o que está mais ventral? A coluna vertebral ou o externo? O externo. O externo. Está mais à frente do que a coluna vertebral. Exatamente. Beleza. E todo mundo escreveu corretamente. Externo com S. Show de bola. Então, passando adiante. Outra terminologia. Agora, aquilo que está na parte de trás, nas costas, tá? Na parte posterior. Podemos dizer que é dorsal, porque vem de dorso, tá ok? Dorso. Ou posterior, que está atrás, posterior. E aí sim, em direção ao dorso, em direção ao que está atrás. E aí o exemplo, coração e externo. Aqui está o externo, nessa regiãozinha, como eu tinha falado anteriormente, e o coração ele está mais intrínseco ao tronco. O que nós podemos dizer em relação a isso? O que é mais dorsal, o externo ou o coração? O coração. O coração está atrás do externo, então ele é mais posterior. Perfeitamente. Vocês estão pegando. Então, essas terminologias, superior, inferior, ventral, dorsal, entre outras, são importantes para localizarmos determinadas estruturas. Então, já falamos aqui um pouquinho sobre o coração, por exemplo, o externo, por exemplo. Então,
Então, eu poderia dizer que o externo ele está localizado bem na linha mediana, porque é bem no meio, né? Localizado ventralmente na região do tórax. É uma localização, o externo. É uma forma de localizar. Mas existem outras terminologias que a gente precisa levar em consideração, tá? Por exemplo, aquilo que está mais perto da linha média, na mediana, assim como o proximal e distal, muito parecido. O que está mais próximo, em direção, indo em direção à linha média, o coração e o braço. Nós temos o coração aqui e nós temos o braço. O que é mais medial? O que está mais no meio? O coração. O braço. Coração, não? Ele é medial. Ele é mais medial do que o braço. Exatamente. E, obviamente, é mais proximal também. Beleza? Não entendi, professor. Pode repetir? Não entendeu o quê? O No direcionamento. caso, o coração é mais medial ou o braço? O coração está mais no meio do que o braço. Tem como ser algum ponto inversamente proporcional, tipo, algum ponto ser medial e não ser proximal? Tem. Na verdade, se você não tiver outra relação, né, por exemplo, aqui você tem coração e braço. Nessa relação aqui, você pode dizer que é medial ou, né, proximal, mas se você tirasse, por exemplo, o braço e falasse só do coração, nós poderíamos dizer que ele está mais próximo da linha média. Então, o coração ele é medial. Se eu falar que o coração é proximal, tá errado? Vai ser proximal em relação ao quê? Ao braço? Tá certo. A linha do meio. É medial, porque aí estamos falando do meio, do médio, né? É medial. Está indo em direção à linha média. Quanto mais em direção à linha média, mais medial. Então, no caso, quando a gente quer falar que ele é proximal ou distal, é porque ele sempre tem um ponto de referência. E no caso, quando a gente fala medial, é sempre próximo à linha média. Exatamente, indo em direção à linha média. Beleza? Já a terminologia lateral, ela é o inverso, né? Ela se afasta da linha média. Então, eu poderia dizer para vocês que o ombro, ele é lateral. Ele está lateral à linha média. É claro que se eu pegasse uma outra referência, como, por exemplo, o tronco, ou braço, né? Braço e tronco. O que está mais... O que está indo saindo da linha média? O que está se afastando da linha média? Mais. O tronco Os braços. O braço. Então, o braço ele é mais lateral. Ele é basicamente lateral. Beleza? Show de bola? Beleza. Seguindo, então. Vamos nessa. Agora fica um pouco mais interessante. Por quê? Porque vamos utilizar um pouco mais do que apenas 3 pontos, ou melhor, a gente até vai utilizar 3 pontos de referência, porém, em especificidade diferente. Intermediário, termo para isso, intermediário. Ou seja, intermediário é aquilo que está entre 2 pontos. Então, se eu tivesse agora com 2 pessoas, uma de cada lado, eu seria intermediário dessas 2 pessoas. Ok? E aí eu vou dar um exemplo. O que é intermediário, ou seja, o que está entre o ombro e o externo, por exemplo? O pescoço? Ombro, vamos lá, ombro e o externo. O que está entre o ombro e o externo? Trapézio? Nós temos um osso que separa o externo do ombro. Clavícula? Então, a clavícula, nesse caso, ela é intermediária
do ombro e do externo. Está entre o ombro e o externo. Tá? Existem outras coisas que podem estar entre o ombro e o externo? Claro, é só a gente observar melhor. Algumas musculaturas, alguns plexos nervosos, plexos circulatórios. Então, tudo que estiver entre essa região é intermediária. Nesse caso, a gente escolheu a clavícula como intermediária do ombro e externo. Foi? Foi. Então, seguindo, mais um pouquinho, vamos lá. Aí, voltando àquela ideia do proximal, que vocês já entenderam, obviamente. Cotovelo e punho, o que é proximal? Então, aí, Gélia? Sim. Cotovelo e punho, o que é proximal? Mais proximal. O cotovelo. Beleza, show de bola. Distal, joelho e coxa. Joelho e coxa, o que é distal? A coxa. Distal? É a coxa? Joelho e coxa, o que é distal? Joelho mais Joelho. Perfeito. Joelho. É exatamente isso. Está mais distante do tronco. Agora, galera, o que está mais para fora, né? O que está mais no exterior, nós chamamos de superficial, tá? Em direção à superfície, a pele, por exemplo. E aí eu dou exemplo de pele e músculo. O que é mais superficial? Pele, né? A pele. A pele. Desse outro exemplo. Os músculos do peito e as costelas. O que é mais superficial? Músculo. O músculo. Exatamente. E profundo, galera? O que seria mais profundo entre o pulmão e a pele? Pulmão. O pulmão. Pulmão. O que seria mais profundo entre o parênquima pulmonar e, por exemplo, o seu brônquio central? Ó. Brônquio. Os brônquios centrais. São mais profundos. Certo? Centro de gravidade, uma coisa interessante de vocês saberem, né? Está relacionado com massa. Vou falar rapidamente sobre isso, vocês não precisam se preocupar com isso. De toda a massa do corpo humano, existe uma base, e essa base ela vai ter ali submetida a ela um ponto central de maior força, que nós chamamos de centro de gravidade, seguida por uma linha gravitacional. Beleza? Professor? Oi? A Vitória tá pedindo para dar uma voltada aí. Tá. Aqui. Pulmão versus pele. O que é mais profundo? Vitória? Foi. Caraca. Rapidão aí. Gostei, caraca. Pulmão. Show de bola. Seguindo. Gisele, quer falar alguma coisa? Não. Então sigamos. Se você por isso, valeu. Então, temos aí... Agora vamos falar sobre planos de delimitação. Gente, eu quero que vocês entendam bem a diferença de plano de delimitação, tá? Para depois falarmos sobre os planos de movimento, tá? Planos de delimitação é a mesma coisa que você falar de um caixão, tá? Imagine você dentro de um caixão, tá? A parte que está mais próxima da sua cabeça vai ser um plano específico, tá? Nós podemos chamar esse plano aqui de plano o quê? Cranial. O que está mais próximo do seu pé, nós podemos chamar de crânio, o quê? Podal. Ou podal, né? De pé. Nós Você podemos falou agora crânio, pastor? Ou professor? plano craniano, cranial. Você falou aqui em no pé. cima, Ah, e no pé, plano podálico, ou plano inferior. Pode chamar de plano caudal também, ô professor? Pode, mas não é muito bem falado, não. Não é muito falado, não. Ok. E aqui nós temos os planos laterais, né? Lateral, por exemplo, esse aqui, lateral direito, e esse outro plano, lateral esquerdo. Plano lateral, plano de delimitação na parte lateral esquerda, na parte lateral direita. professor, desculpa o pastor aí, tá? Que tá todo mundo rindo de mim, que chama eu sou de pastor. Eu tô acostumado com a igreja, o linguajar, e eu acabo confundindo. Desculpa aí, tá? Relaxa, meu irmão. Relaxa, irmão. Vamos junto aí. Na paz.
Eu também cometo essas gafes de vez em quando. Aqui nós temos o plano das costas, né, na parte de trás, que nós podemos chamar de plano dorsal, e aqui a parte da frente, que nós podemos chamar de plano ventral. Tá? Esses planos é somente para você ter uma identificação na hora de visualizar. Ah, nós estamos visualizando a imagem no plano ventral, ou numa vista anterior. Tá? Nós estamos visualizando a imagem de cima, ou numa vista cranial. Nós estamos visualizando a vista de baixo, ou um plano podálico. Só para isso, tá, galera? Que a gente tem esses planos de delimitação. Tá? Obviamente que agora é que importa saber e saber bastante. E eu tenho meia hora para fazer vocês entenderem só até esse slide. Eu tenho meia hora para fazer vocês entenderem. Vou ter que passar desse slide. Mas esse é o principal, tá bom? Plano. Quando a gente fala de plano, a gente fala exatamente de algo que nós podemos tornar tangível a partir de uma superfície. Né? Então, observe que tudo vai ser virtual, ou seja, vai ser imaginário. Então, nós temos um plano que está aqui, esse quadradinho aqui, ó, né? Basicamente, a pessoa está sendo cortada em duas partes, a de cima e a de baixo. Nós temos um outro plano que divide aqui, ó, pega aqui assim, e divide a parte da frente da parte de trás. E nós temos um outro plano que consegue dividir o corpo, ó, em parte do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Então nós temos aí 3 planos que vão dividir. Sendo que no que divide o lado esquerdo do direito, nós vamos ter 2. Um que não muda de posição, ele fica bem no centro, que nós chamamos de plano mediano, tá legal? E um outro que se move conforme a gente vai precisando deslocar ele para os movimentos específicos, que no caso aí nós podemos chamar esse plano de ou plano sagital, ok? É o plano que divide em 2 partes, né, dois lados, o corpo, assim como o plano mediano também divide em 2 metades. Mas se liga para o detalhe. Plano mediano divide em 2 metades. Plano mediano divide em 2 metades, ou seja, iguais. Tá? Já o plano sagital, ele vai dividir em 2 lados, não necessariamente iguais. Eu posso pegar aqui do meu olho para verificar o que nós temos aqui no perfil do olho, na parte de dentro. Então, eu corto um plano sagital e verifico o que tem aqui dentro dessa cavidade ocular. Não está no meio. Por isso é o mesmo corte, porém o sagital pode ser em qualquer canto, pode até pegar a orelha. Exatamente, vai fatiando. Sagital vai fatiando dessa forma. Ele não muda a sua angulação, tá? Ele vai fatiando nessa direção. Ok? Oi, Letícia, fala aí. Frontal é um outro plano, tá? O frontal é um plano que corta exatamente o corpo, dividindo na parte da frente e na parte posterior, que também pode ser fatiado por toda a extensão, anterior, posterior, posterior, anterior, tá? Esse é o plano frontal, também muito chamado de coronal, tá? Professor, Maria Aparecida. A Maria Aparecida pediu para você ver lá atrás. Lá atrás, calma aí. Lá atrás aonde? Na outra imagem? Essa aqui? Na parte do pé, ela disse. É aqui, né? Aqui? A parte do pé. Só isso? É só para vocês saberem. Isso vai estar para vocês. Esse material é de vocês. Tá lá para vocês observarem depois, tá? Qual o nome? Qual o nome? Beleza. Galera, olha só. O nome é esse aqui, ó. Podálico ou inferior no pé, tá? Podálico ou inferior. No caso da parte da cabeça, é cranial ou superior. Beleza? Tá aqui, ó. Lateral direito e esquerdo. Essas duas aqui, ó. Ventral, anterior, ou dorsal ou posterior. Ok?
podálico vem de pé. Exatamente. Exatamente isso. Tá bom? Foi, Maria? Show. Então, vamos continuar aqui. Importante, tá, galera? Nós temos os planos. Então, já discutimos o plano sagital, né? Falei rapidamente do plano mediano, só para vocês saberem que é metade, não lados, né? Fragmentados, mas você pode fatiar o plano sagital por todo o corpo, né? Sagitalmente. E o plano frontal ou coronal é aquele que você vai fatiando, ó, em várias partes, da frente para trás ou de trás para frente. Você está falando de qual, Gisele? Desses planos que eu estou falando aqui ou dos planos anteriores, os de delimitação? Esse? Então tá, vamos lá. Começando aqui pelo sagital. Ele divide o corpo em dois lados. Lado esquerdo, lado direito. Ok? Frontal. Também pode. O frontal pode ser fatiado. Você pode cortar exatamente aqui, bem no meio da cabeça, ou ele pode vir mais para frente da cabeça, ou mais para trás da cabeça. Vai depender do que você quer ver, ou de qual articulação você quer estudar. Ele vai ser o plano frontal ou coronal, que divide o corpo em anterior e posterior, ou ventral e dorsal. Legal? Professor, uma dúvida. O único que não pode ser fatiado é o mediano, exatamente. Mas isso que eu ia perguntar agora. Pode ser fatiado também. Fala aí, Thales. Não, isso que eu ia perguntar agora. O mediano é esquerdo e direito só, né? É metade esquerda e metade direita. Não se esqueça sagital disso. Fatia, metade. Né? É diferente, tá? Esquerda e direita é uma coisa. Metade esquerda, metade direita é outra coisa, tá? 50%, 50%. 50-50. Plano mediano, tá? Metade, metade. O sagital dá para fatia, né? Dá para proporcionar, trazer proporções diferentes, né? 10% de um lado, 90% do outro, 20%, e assim por diante. Todos os outros você pode fatiar. Por exemplo, plano transversal, esse aqui que divide superior de inferior. Você pode fatiando para cima ou você pode fatiando para baixo. Beleza? Mas muda o nome, não, né? Plano transversal. Eu quero ver aqui a articulação do joelho num plano transversal. Eu trago, então, o plano transversal para cá e eu visualizo o que eu quero nesse local aqui. Entendi, beleza? Tranquilo. Beleza. Inclusive, nós podemos acrescentar aqui eixos, tá? Nós podemos acrescentar eixos para cada plano. Tudo bem, galera? Beleza, então. Então, agora, como é que é? Ressonância magnética... Professor. Tanto a ressonância magnética quanto a tomografia computadorizada, eles utilizam esses planos até para vocês criarem uma imagem em 3D, tá? Oi, pode falar, Rafael. Deixa eu te perguntar, desculpa, o plano mediano é o único que não pode ser fatiado, né? Isso, ele é 50-50, é 50-50. Perfeito, obrigado. Show. Professor, você repete a última parte? E qual foi a última parte? 50-50? O plano mediano é aquele que divide o corpo em duas metades iguais. A metade esquerda vai ser igual à metade direita. Professor, o transverso... Oi, Letícia. O transverso, ele não é certo como mediano, né? O transverso está longe de ser o mediano. Ele é, inclusive, perpendicular ao plano mediano. Não, mas digo, pode ser partido em várias partes. Não é uma metade igual. O sagital pode ser em várias fatias. O frontal pode ser em várias fatias. O transversal pode ser em várias fatias. Ok, exatamente. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Beleza. Isso aí. Seguindo, então, galera, vou lá para eixos, tá, galera? Então, vamos lembrar o que cada plano divide, tá, gente? O plano, nesse momento, eu vou falar de 3 planos, que é o sagital, frontal e transversal,
Lembrando que o sagital vai dividir o corpo em dois lados. O frontal vai dividir o corpo em frente e trás. E o transverso vai ser em cima, embaixo, superior, inferior. Tudo bem, galera? Plano transversal vai dividir em parte superior e parte inferior. Isso vocês precisam saber porque eu vou falar agora. Tá legal? Então, olhe bem. Tendo ainda como visualização os planos que nós falamos anteriormente, deixa eu ver se... Não, os planos que eu falei anteriormente, vamos começar aqui pelo plano transversal, que foi o último que eu falei, em cima e embaixo, é aquele que vai cortar o corpo do indivíduo em superior e inferior, tá? Todo plano é atingido por um eixo, tá bom, gente? Todo plano é atingido por um eixo, de forma perpendicular. O que é perpendicular? É linha reta. Você tem aqui um plano, ok? Essa folha é um plano, e o eixo ele vai atingir em linha reta, perpendicular, atravessando esse plano. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Significa que se eu pegar esse plano dessa forma aqui, ó, uma bandeja, minha cabeça numa bandeja, eu tenho um plano transversal, tudo bem, galera? Beleza. Se esse plano é transversal, qual é o eixo que vai atravessar ele perpendicular? É o eixo que nós chamamos de eixo longitudinal. Exatamente. Então, o eixo longitudinal é apenas para o plano transversal. Significa dizer que se eu pegar um eixo aqui agora, eu consigo fazer isso com o plano, ó. Eu consigo virar o plano, ó. Eu consigo fazer o quê? Movimentos dentro desse eixo, tá? Opa, escorregou. Dentro desse eixo, eu estou virando ele no eixo longitudinal, plano transversal. Se minha cabeça está aqui, significa que se eu olhar para um lado ou para o outro, nós vamos ter um movimento dentro desse plano, junto com esse eixo. Olha só. Concordam comigo, galera? Sim. Ótimo. Agora eu vou pegar um outro plano. Vou pegar o plano sagital, aquele que divide, ó, em duas partes, não metade, duas partes. Tanto é que eu posso afastar ele de um lado para o outro. Então eu venho aqui do lado do meu pescoço, tá ok? Vou segurar com essa mão aqui e vou atravessar esse plano com um outro eixo. Um eixo perpendicular também. Só que para ele atravessar esse plano aqui, galera, ó, ele vai ter que vir, ó, do lado, ó. Ele vai ter que vir de lado, atravessar de um lado ao outro. Então, nós temos aqui um eixo que nós podemos chamar de eixo látero-lateral. Tá ok? Tudo bem, galera? Não. Vamos lá. Se eu pego esse plano aqui, que está aqui, dividindo, né, o meu corpo em lados, eu venho com um eixo aqui e atravesso ele de um lado ao outro. Látero, lateral. Né, de um lado ao outro. Então, esse eixo ele vai ser basicamente perpendicular ao plano sagital. Se ele está nessa posição aqui, ó, vou virar aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui no meu pescoço, na parte lateral do meu pescoço. Significa que se eu pegar o plano sagital, eu vou conseguir mover, ó, nessa condição, ó. Perceberam? Sim. Sim. Nós temos aí um eixo látero-lateral, ok? Que vai ser responsável por atravessar. Em algumas literaturas você ainda tem como eixo transversal, tá bom, gente? O eixo transversal, mas eu não quero falar de eixo transversal para não confundir na hora. Era isso que estava realmente confundindo, por conta do nome. Eu não queria falar eixo transversal, porque vocês iam bater, iam queimar a cabeça com um plano
transversal. Qual E é o eles são nome paralelos. mesmo? Oi? Qual é o nome mesmo, para anotar? Látero-lateral. Valeu. Mas se quiser botar aí entre parênteses que é um eixo transversal, beleza. Mas lembre-se que eixo é uma coisa e plano é outra. São coisas totalmente diferentes. Enquanto o plano está aqui, o eixo está aqui, ó. Então, os movimentos eles vão ser na direção que esse eixo está inserido. Professor, Oi, pode falar, Yasmin. agora então se fala eixo frontal ou eixo ou transverso. Sim, mas eu não quero que você... Eu quero que vocês entendam primeiro o conceito desse eixo, para depois vocês fazerem sinonímias que vocês julgarem legal, tá? Tá, obrigado. Mãos levantadas. Rony, pode falar comigo. Professor, Estou te ouvindo, pode falar. eixo lateral, ele serve para qual? Ele vai estar inserido no plano sagital, tá? Então, o eixo ele vai poder estar em qualquer local onde esse plano sagital ele se mover, tá? Desde que seja em partes laterais, dividido em partes laterais, ok? O eixo longitudinal é em qual plano mesmo? Plano transversal. Então, você tem aqui, ó. Beleza? Beleza. Show de bola. Lembrem da posição anatômica também lá no futuro, tá, gente? E, obviamente, eu não falei de um eixo, né? Nós temos aqui o plano frontal e nós temos um eixo que vai pegar, ó, na direção do peito, ó. Vai matar no peito, perpendicular. Esse eixo nós podemos chamar de anteroposterior, ok, galera? Ah, por que você não fala sagital? Porque eu vou confundir a cabeça de vocês. Nesse momento eu não quero confundir a cabeça de vocês. Quando isso ficar firmado na cabeça de vocês, a gente começa a complicar. Eixo o quê, professor? Desculpa. Oi, Thales. Esse eixo que o senhor falou agora é qual mesmo? Anteroposterior, vem da frente, pegando posteriormente, atravessando o nosso corpo, como se fosse uma flecha no nosso peito, atravessando anteroposteriormente. Então, esse é o eixo que vai ficar no nosso plano frontal ou coronal. Ok? Então, nós temos aqui um plano que vai viajar, ó, por todo o corpo, aonde tiver o quê? Alguma articulação para ter movimento. Por isso que o plano e o eixo, eles são importantes. Os planos e os eixos são importantes para a gente entender os movimentos que a gente vai ter dentro deles. Ok? Então, se nós temos 3 planos e seus respectivos 3 eixos, significa dizer que nós temos movimentos possíveis em 3 dimensões. Ou, por outra, movimentos tridimensionais. A galera já não está gostando da aula. A galera está perguntando que horas a aula acaba. Ó. Poxa vida. A aula acaba 10 horas, galera. Acaba 10 horas. Professor, desculpa, sua aula é maravilhosa. Então, Professor, sinceridade. A melhor aula até agora, melhor, sem sombra de dúvida. Galera, concordo plenamente com vocês. Eu, com 45 anos praticamente, eu estou, assim, chocada, professor. O senhor está de parabéns. A sua aula é maravilhosa mesmo. Muito boa. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Mesmo. De coração. Beleza com conteúdo. Eu espero poder E a ajudar facilidade você. que o senhor tem, e a facilidade, professor, que o senhor tem, que são pessoas de várias idades, pessoas mais jovens, como pessoas com um pouco mais de idade igual a mim, e está conseguindo entender a sua aula. E o senhor consegue explicar a matéria, que é uma matéria complicada, né? E assim, com uma leveza, com uma tranquilidade assim, horrível. Eu acho que se fosse outro professor, eu, sinceramente, estava arrancando os cabelos. Eu não tinha nem mais neurônio para poder entender nada. Que isso, gente. Eu agradeço muito o feedback de vocês mesmo, tá? É de coração mesmo, tá, gente? Eu só consigo fazer isso porque vocês me ajudam. E, de fato, vocês me ajudam. A dúvida de vocês é o meu crescimento. Pode ter certeza disso.
E, obviamente, se torna o crescimento de vocês, tá, gente? Muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês estão tendo, tá bom? É claro que eu gostaria muito que vocês pegassem esses termos, tá, gente? Isso, para mim, vai ser assim, para vocês, isso vai ser a chave para ligar o motor. Vanessa, vamos junto lá, porque eu sou apaixonado por essa aula, viu? Por essa disciplina. Me amarro em dar aula de anatomia. Me amarro mesmo. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês, gente. Plano mediano é o mesmo eixo do plano sagital, porque eles são paralelos, né? Então os eixos eles se atravessam. Então, Rony, a gente só não usa o plano mediano com grande ação, porque o plano sagital ele se desloca, então a gente pode utilizar ele o tempo todo, tá? Mas fica tranquilo, se for utilizar o plano mediano aqui para fazer as articulações do esqueleto axial, poxa, ele é perfeito para fazer isso, né? Eu não sei se essas imagens aqui que eu estou mostrando... Fernanda? Então, Fernanda, caso fique... Isso aqui vai ficar gravado para vocês no YouTube. Caso vocês tenham dúvidas depois, né, de assistirem a aula toda, na semana que vem, vocês me abordem durante a aula remota para a gente tirar as dúvidas. Eu vou dar um tempo inicial para tirar essas dúvidas antes de começar a aula propriamente dita, ok? Professor, Diga-me, Hugo. Essa questão do lateral pode se comparar também com contralateral? Contralateral é o contrário, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha mão esquerda. Então, a mão esquerda, a mão contralateral, a minha mão esquerda, vai ser minha mão direita, do outro lado. Contralateral. Lateral é quando vai de lado a lado. Então, um eixo, ele atravessa de um lado ao outro lado. Lateral. Entendeu? Como o eixo do plano coronal ou frontal. Antero, posterior, que atravessa de anterior para posterior. Essa seria a melhor forma de você entender. Entendi. Valeu. E aqui eu tenho algumas imagens, né, de rodas, né? Onde você tem aqui centralmente um plano, né, a roda sendo um plano, e o eixo pegando bem no meio, né? Vamos imaginar que a gente está atingindo essa tela, né, essa roda, anteriormente até a parte posterior. Então, nós temos o plano frontal. Então, os movimentos que vão ter nesse plano são os movimentos dessa natureza, né? Como, por exemplo, o pescoço. Se eu pego um eixo desse aqui, né, no pescoço, antero-posterior, no plano frontal, basicamente o que nós vamos ter é um movimento dentro da ação desse eixo, né? Cabeça para um lado, cabeça para o outro. Aqui, se a gente pegasse esse plano e escorregasse na direção do ombro, a gente já atravessaria antero-posterior. Então, basicamente, o que nós vamos ter? Uma abertura desse braço, que nós chamamos de abdução e adução, certo? Então, basicamente, escorregando com esse eixo por todo o corpo, você vai ter aí movimentos associados a esses eixos e esses planos, beleza? Aí eu tenho outra aqui que está sobre uma mesa, por exemplo, sobre a mesa do computador. Então, esse eixo vai ser longitudinal, pegando de cima a baixo. A rotação vai ser justamente, o movimento de rotação vai ser exatamente aquele que vai acontecer em cima da mesa, né? Aqui, ó, cabeça, ó. Rotação, né? Aí nós temos um outro plano aqui, que é o plano sagital, que está meio oblíquo, mas é o plano sagital, que pega um eixo de lado a lado. Ele vai fazer movimentos que podem, por exemplo, fazer aqui a cabeça balançar dizendo sim, né? Basicamente isso. Ok, galera? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar essa aula para a semana que vem, de alguns movimentos, tá? Então, eu Professor. Oi? Isso eu ia pedir para o senhor voltar para esse slide. Por exemplo, botando um exemplo bem do nosso dia a dia. Um frango de padaria, que tem um espeto na lateral dele, ele dá cambalhotas, né, digamos assim. Qual eixo? O longitudinal ou o frontal? Olha, pelo que eu vejo dos frangos de padaria, eles são espetados
Esse é deitado, né? de cima a baixo, só que são deitados. Certo. O corpo é a referência, posição anatômica. Então, mesmo que você deite com esse indivíduo, com esse frango, o eixo ele não vai mudar, né? Porque os planos e os eixos eles estão ligados diretamente com a posição anatômica, mesmo que deitado de lado, de barriga para baixo, barriga para cima. Então, o eixo ele vai acompanhar a posição anatômica. Então, se o plano transverso é aqui, para o eixo longitudinal, ele continua sendo transverso enquanto esse corpo estiver deitado. Entendeu? Entendi. Então, o frango de padaria ele é atravessado não de lado a lado, mas sim de cima a baixo, só que a vara, o espeto, é colocado deitado. Então, aquele eixo longitudinal, ele foi colocado ali naquele forno, né, deitado. É um eixo longitudinal, porque o corpo está deitado. Entendi. Vamos ver aqui, não estou entendendo o eixo sagital. Então, Felipe, eu quero que você esqueça eixo sagital, tá bom? Eixo sagital é o que nós chamamos de eixo antero-posterior, tá? E esse eixo sagital, ele vai pegar no plano frontal. Então, esquece eixo sagital, eixo frontal. Vamos botar apenas aí como lateral, antero-posterior e longitudinal, para facilitar, tá legal, Juan? Beleza? E aí, Aixa, é o que atravessa de frente para trás. Não, tá? Sim, a não ser que você esteja falando do eixo sagital. Mas vamos falar de antero-posterior. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês por enquanto. Depois a gente complica. Isso, eu estava falando do eixo, porque ele perguntou do eixo, eu estava respondendo ele. Não, tranquilo. Eu só não quero complicar para vocês agora. Então, assim, eixo frontal, vamos deixar um pouco mais tranquilo, ou eixo transversal, tá? Vamos falar de eixo lateral. O que é eixo sagital? Vamos chamar de eixo antero-posterior. E o que é eixo longitudinal? Vamos continuar mantendo ele como longitudinal, vertical, ok? Beleza? Show de bola. Professor, Fala aí, Thalita. eu me embolei um pouco. Então, tipo, se, por exemplo, se for o plano sagital, o eixo vai ser antero-posterior, é isso? É que eu me embolei todinha. Não, vamos lá. Plano sagital é aquele que pega aqui, tá? O eixo ele vem de um lado ao outro, lateral. Tudo bem? Sim. Plano frontal, o eixo vem antero-posterior. E o plano transversal, o eixo vem, ó, longitudinal. Foi, Thalita? O senhor pode repetir só o último, por favor, que eu tô anotando. Plano transversal, né? Cortou a cabeça, pá. O eixo vem perpendicular a esse plano, é longitudinal. Tudo bem? Longitudinal. De cima para baixo. Que nem essa imagem aqui, ó. Essa flecha preta, plano transversal. Essa flecha vermelha, plano sagital. E essa flecha azul, plano frontal. Letícia, fala para mim. Vocês querem que eu repita isso que eu falei, né? É porque o pessoal está confundindo o plano com o eixo, entendeu? Aham. Por isso que eu não quero que vocês coloquem eixo frontal, eixo sagital, nada disso. Eu quero que vocês, basicamente, peguem o conceito dentro dos parênteses aqui, ó. Olha só. Parêntese aqui, ó. Lateral. Parêntese aqui. Posterior. Já o outro não vai fazer confusão. Você pode usar o eixo longitudinal mesmo. Tudo bem? Então, olha só. Eixo lateral, esse vermelho aqui, ele atravessa o plano sagital.
ele pega de um lado ao outro, eixo látero-lateral. Látero-lateral. Tá? Plano sagital. Professor, Fala aí, Monique. se quiser uma ilustração mais radical, imaginando que imaginando que você esteja sendo perfurado por uma espada. Essa espada vai ser o eixo, e aonde a penetração dessa espada é essa base. Penetração dessa base, esse eixo, vai ser o centro do movimento circular. Tá? Então, se você meter uma espada bem no meio da minha cabeça, o movimento circular vai ser ao redor dessa espada. Se você pegar a espada e pegar de um ouvido ao outro, látero-lateral, então o movimento circular vai ser ao redor desse eixo, dessa espada. Se você pegar bem no meu coração e atravessar do outro lado, então o movimento ele vai ser circular em relação a essa espada. Foi, Monique? Foi, obrigada. Foi sangrento demais, mas foi. Show de bola. Professor, vê se eu entendi aqui. Vê se eu entendi. O plano frontal, o eixo é antero-posterior. É isso? Exatamente. O plano transversal, o eixo é longitudinal. Perfeitamente. E o plano sagital, o eixo é o látero-lateral? Certamente. Beleza. Exatamente isso. Tem um colega meu, professor, que é o Pereira, ele faz assim. Professor? Fala aí. Eu estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, eu busquei imagens sobre o eixo e juntamente com a base. E tem imagem aqui no Google que junta os dois, ou talvez eu coloque no grupo para o pessoal. Faz isso. Show de bola. Beleza. Pode fazer. Não vai confundir não, né? Não vai confundir não, né? Não, eu vou tentar deixar ele lá para ficar tudo bom para todo mundo. Tá ok, beleza. Beleza. Se eu achar interessante, você me permitir, eu posso até passar na aula que vem como algo para trazer à memória a aula de hoje. Beleza? Tá ok, professor. Obrigado. Fechado, então. Então, coloca lá, não esquece da gente não. De repente eu uso também nas próximas aulas de anatomia. Isso vai ser ótimo. Galera, vou fazer o seguinte, vou parar aqui nesse slide. Na semana que vem a gente fala sobre os movimentos e aí a gente aproveita para lembrar dos planos e eixos. Porque cada movimento eu vou perguntar qual é o plano e o eixo que vai ser responsável por esse movimento. Esse agora. E aí vocês vão me ajudar. Beleza? Vamos fazer dessa forma? A gente facilita e aí depois a gente complica mais. Eu acho que com exemplo, acho que vai ficar melhor na nossa cabeça depois. Com certeza. Né? A gente esquenta agora essa situação de vocês, né? Então, basicamente, vocês pegaram, né, a primícia, né, dos planos e dos eixos, e agora a gente vai colocar em prática os movimentos. E aí depois a gente vai partir para osteologia. Depois que terminar a osteologia, a gente vai para artrologia, miologia, neurologia e outros sistemas. Beleza? Show! Show de bola, então. Galera. Valeu, professor. Até amanhã. Me perguntaram aí sobre o VT, tá? Eu vou fazer um VT legal com vocês, tá? Eu vou até deixar disponível lá, depois, quando eu terminar de fazer o AVA, de organizar o AVA, eu vou deixar disponível para vocês os tópicos, né, os temas de VTs que a gente vai trabalhar. E aí vocês vão poder, com calma, escolher, fazer votação entre si, fazer sorteio, para quem quiser ficar com algum tipo de tema, beleza? Mas isso aí fica tranquilo, vai ser show de bola. Professor. Oi, pode falar. Como eu entrei atrasada, né? Eu não sei o que você falou no começo, mas deixa eu te perguntar para tirar uma dúvida. Pode falar. Vai ter o material lá no AVA, tudo direitinho, vai indicar outro livro, porque como a gente entrou semana passada,
começou com a Jaqueline, tinha muita gente, então ficou tudo muito, muito louco. E eu acabei não pegando muita coisa. Aí ela até indicou um livro e tal, que a gente printou e tudo, colocou, mas como é que vai ficar? Vai ser a mesma coisa? Você vai botar outro? Ou já tem outro lá?